meus amigos e minhas amigas, eu sou Reginaldo Sena, presidente da ONG Cidade Verde, uma entidade aqui de Guarulhos, recentemente inaugurada aqui no centro da cidade. É uma entidade que tem um papel fundamental, que é discutir a questão do meio ambiente, a responsabilidade de cada cidadão no que diz respeito à preservação do planeta. Vamos também discutir logística reversa, economia circular e tantos outros temas que é de responsabilidade da sociedade. Por falar em responsabilidade da sociedade, está aqui comigo o Roberto Marcondes. Obrigado, Marcondes, por você estar aqui conosco. Marcondes, eu vejo muito essa questão de tragédias, de tudo que acontece, hora que é numa região do país que é para estar calor, está chovendo muito, numa outra que é para estar chovendo muito, está calor. Aí tem essa questão da discussão da preservação do meio ambiente, do planeta e tudo mais. Pergunta direta para você. Nós, como cidadãos, temos responsabilidade por tanta tragédia natural? Temos muita. Na verdade, Reginaldo, é o seguinte, contrapondo até a fala de algumas pessoas, né, que falam o seguinte, que o planeta ela passa por ciclos e que em algum momento ele esquentou demais ou houve as eras glaciais, teve um resfriamento, coisa e tal, e realmente isso aconteceu na história do planeta em vários momentos e coisa e tal. O problema é que nos últimos 100 anos, principalmente, a quantidade de gases que nós estamos emitindo em função das atividades humanas, principalmente da Revolução Industrial para cá, certo? Nunca houve isso na história do mundo, né? Tem um documentário extremamente importante, que foi até ganhador do Oscar, que foi feito pelo Al Gore, né, que é ambientalista, foi candidato a presidente dos Estados Unidos, que chama Uma Verdade Inconveniente. Muito bom esse documentário. Isso, porque lá, inclusive, é bacana, por quê? Porque 500 cientistas se juntaram e mostra fotos concretas do que vem acontecendo nos últimos anos, certo? Então a gente tem responsabilidade sim, certo? A gente tem toda essa questão para resolver e até um detalhe, né? A gente falava muito recentemente de aquecimento global. Na verdade não é isso, na verdade é o que a gente chama hoje de mudanças climáticas. Que é aquilo que você falou, lugar que era quente está muito frio ou ficou muito quente, são os extremos que estão acontecendo. O Rio Grande do Sul, né, 77% das cidades atingidas, numa questão que foi muito causada pelo El Niño e também pelo despreparo dos governos e coisa e tal, várias situações, é um conjunto de coisas, não é só um culpado ou um problema e tal, que levou a essa catástrofe toda naquela região de maneira geral, né? Agora, quando a gente fala de catástrofe natural, e nós que estamos aqui em São Paulo, vivendo uma realidade diferente, nós não estamos inundados por rios e tudo mais, mas nós também não estamos livres de passarmos a ser vítima de alguma catástrofe natural, e que eu aqui conversando contigo, Marco, eu não faço nem ideia do que seria isso. Mas antes disso é importante observar que esse é o primeiro episódio de um bate-papo sustentável entre eu e o Marcondes toda semana. A gente vai estar aqui falando sobre um tema importante. E aí a pessoa pode dizer, eu não estou lá mesmo. Tudo bem, porque infelizmente tem pessoas egoístas, né? Então eu não estou lá mesmo. Esse negócio de eu não estou lá mesmo, é mais ou menos assim, por dizer, com os outros pode acontecer e com a gente não, Marcondes? Não, de maneira nenhuma. Quer ver um exemplo muito clássico para Guarulhos? Tá. Certo? Você conhece ali a região de Santana e Parnaíba, Pirapora de Jesus e tal? Sim. Você já deve ter visto na televisão quando acontece de ter aquelas espumas tóxicas. Que fica aquela espuma no rio e coisa e tal. É o Rio Tietê que está passando lá. Tietê que está passando. Certo? Que passa por aqui antes, certo? Tá. O que é o resultado dessa espuma? Que essa espuma o quê? Ela traz problemas de saúde pública e traz problema, inclusive, de odores horríveis. E é uma cidade que vive do turismo, inclusive turismo religioso. Sim. Então afeta a saúde pública e a economia daquela cidade. E nós temos responsabilidade sobre isso. Porque na hora que a gente pega o óleo de cozinha, joga no ralo da nossa pia e joga aqui no Rio Tietê, essa espuma que está lá. Essa espuma que está lá. Quer dizer, nós contribuímos para isso? Nós contribuímos para isso. Todo o Alto Tietê contribui para isso. Olha, gente, de cada 1 litro de óleo, você contamina 100 mil litros de água, certo? E aí, só que aqui é o seguinte, né? Aqui é tudo tranquilo, o rio é mais tranquilo, porque é uma planície que tem aqui, né? E quando chega lá naquela região, tem muitas corredeiras, e começa a agitar a água, gerando essa espuma, e junto com a espuma vem tudo que tem de ruim. Vírus, bactérias, fungos, o odor, poluição e coisa e tal, e forma aquela espuma, inclusive em alguns casos até chegando a um volume tão grande que até cobre a ponte que cruza o meio da cidade, inviabilizando até o trânsito das pessoas. Marcondes, pode parecer um exagero, um excesso de minha parte. Nós estamos aqui conversando, de repente tem alguém assistindo a gente, está lá abrindo a torneira, está saindo uma água, né?
ou acabou de sair do banho. Parece que as coisas vêm de forma tão natural que aquilo é infinito. E o que você está me dizendo? Reginaldo, não é bem assim. O óleo que você coloca lá na pia que vai causar aquilo que vai prejudicar a água. Sim. Porque a água não é um produto infinito, né? É importante você dizer isso. Reginaldo, porque passa essa ideia de que é infinito, vai ter água para sempre. Não, e primeiro que a gente tem que entender a proporção de água no planeta, né? Informe então, isso. 70% do planeta é coberto de água. Mas quanto dessa água é potável? Só 2%. E uma boa parte estão nas geleiras congeladas, certo? Então, na verdade, a gente tem de 1 a 1 e pouco por cento de água potável. E essa água potável, que a gente vê o nosso rio Tietê, vê os rios que seguram por aqui, a gente está poluindo todos eles. Então, assim, já não é muito, certo? E aí, tem aquela, não, mas a gente pode dessalinizar a água. Você já provou água? Não provei essa água. Horrível. É horrível. Certo? É horrível. Então, assim, a gente tem que cuidar, sim, da água potável e desses 2% que estão aqui, principalmente o Brasil, né, que tem lençóis freáticos fantásticos, a maior quantidade de água do planeta, é a maior concentração de água num único país. E só que a gente não preserva, né? A gente não é só o Brasil, né? De maneira geral, o planeta, a gente não preserva esses 2% de água potável. E é só 2%. Não vai mudar isso na configuração do planeta. Agora, uma coisa, ensina pra gente um detalhe aqui significativo. Inclusive, ontem eu estava vendo a matéria, depois dessa catástrofe do Rio Grande do Sul, começa a surgir várias ideias ali. Uma das ideias, por exemplo, é a questão da frota de ônibus. Tá. Então explica para nós, para a gente que sai de casa, pega o ônibus, vai trabalhar, ou vai fazer alguma coisa aqui e ali, qual é o dano? Identifica para a gente qual é o dano que esses coletivos, esses ônibus causam para o planeta. Até para a pessoa quando vai pegar o ônibus, ela vai dizer, puxa vida, eu tenho que pressionar para fazer alguma coisa diferente. Hoje já existem vários estudos, se você procurar no YouTube, principalmente a Faculdade de Saúde Pública da USP e várias universidades, já tem comprovações do quanto a nossa vida reduz quando você vive e convive em cidades metropolitanas que são muito poluentes, com CO2, coisa e tal. E nessas pesquisas apontam o quanto reduz o seu tempo de vida. Ah, é? É. Não é a vida do planeta? Não. É a tua vida. E a sua vida. Certo? É até porque o planeta está todo interligado, né? Sim. É a minha vida, a vida de qualquer ser vivo, seja fauna, seja flora. É que eu estou pensando nisso no individualismo das pessoas, né? Eu quero tocar nelas, a tua vida está comprometida. E aí você toca numa questão importante, porque você vê, tem cidades do país que já fazem, né? E aí fora do país é mais recorrente, você incentivar o que pode ajudar na promoção da saúde e na prevenção. Então, ciclovias, ciclofaixas, porque daí não é poluente, e você também faz uma atividade física e você consegue fazer a promoção da saúde. Então, para as pessoas que dizem, encurtaram a via para passar carro, agora aumentaram uma faixa de pedestre. Isso é o que você é bom. Isso é bom. Porque daí, primeiro que sim, se você for fazer um levantamento, eu tenho uma curiosidade, uma proposta para as universidades, o pessoal que faz pesquisa, qual é o número de pessoas em Guarulhos que vão trabalhar de bicicleta? É muito pouco. Porque não tem dinheiro da condução, porque não tem dinheiro do coisa. Então a gente não sabe. O que a gente percebe quando vai para a periferia, esse número é significativo. Certo? Agora, mais importante que isso é que assim, tem que ter uma mentalidade de saúde pública que a gente precisa não ficar doente. Certo? Esse é o ideal. Esse é o ideal. A Organização Mundial de Saúde já fala, se para cada $1 gasto, investido em promoção de saúde, você economiza no mínimo $5 com tratamento. Certo? Então tem até uma questão orçamentária aí no meio. Mas na hora que você propicia essa atividade, né, de você fazer uma atividade física para lazer, ou seja, para trabalho, e você também começa a pensar em soluções urbanas, aonde você, até na questão do transporte coletivo, no que você tinha perguntado, a questão até do dano que pode causar, hoje já tem soluções dos ônibus híbridos, por exemplo. O ônibus híbrido, ele só vai acionar o sistema combustão quando estiver acima de 60 km por hora, e tal. Que ônibus anda mais que isso? Então, a maior parte do tempo, ele vai estar o quê? Não emitindo CO2. Vai estar não emitindo. Então, isso dá uma redução significativa, mais de 15% de redução de emissão de gases, tanto de efeito estufa como gases poluentes que mexem com a saúde da gente, certo? Então, nós estamos muito atrasados nessa discussão, até dos veículos individuais. Sim. Esse é um outro tema interessante. Porque você vê, eu ainda acho, pelos estudos que eu estou fazendo, eu ainda acho que o carro elétrico ainda não é a solução, o híbrido é uma medida boa, certo? E o combustão, na realidade, é que nem eu falo, no meu carro,
muito embora seja bicombustível, eu nunca coloquei uma gota de gasolina. Sempre usei o álcool porque ele é menos poluente e ele é renovável, certo? Diferente da gasolina. Então, esses detalhes, né, que você vai gerando uma consciência individual para gerar uma coletiva e, ao mesmo tempo, você buscar soluções que já existem, tecnologias que já existem e que podiam melhorar a qualidade de vida da cidade como um todo. Tem um dado interessante que de vez em quando a gente ouve pela imprensa, alguns especialistas que dizem assim, olha, tal fato ou tal situação vai gerar um dano daqui a 50, 100 anos. Aí o cidadão que está assistindo, né, na sua sala, como é que consegue? Ou que está vendo aquilo, ele fala, pô, mas eu vou morrer antes mesmo. Eu quero provocar essa discussão, porque senão o cara vai continuar fazendo o que ele sempre fez, porque ele vai morrer antes mesmo de 100 anos, né? Mas precisa pensar que ele vai deixar filhos. Reginaldo, isso tanto caiu por terra, esse argumento, que não é mais 100 anos. Não, a gente está sentindo na pele hoje. Gente, é mais grave que mais 5, não é 10 anos, é agora. Aqui no Brasil, teve cidades agora, já esse ano, que chegaram a 50 graus. Tem gente que morreu por calor. Sério, você conhece muito bem a questão da indústria. Então imagina, um chão de fábrica, com temperaturas acima de 35 graus, onde num galpão que não, tecnicamente, às vezes nem tem condições de ter um ar-condicionado. Como é que é a vida e a qualidade de vida desse trabalhador? Você me lembrou, recentemente eu fiquei sabendo aqui em Guarulhos de uma empresa que ela parou a atividade mais cedo por causa do calor. Então, tem indústria parando a atividade mais cedo porque os empregados não estavam aguentando dando a saúde pública, dando a economia, certo? Porque as pessoas não estão enxergando que não é mais aquela história assim, não, porque a gente tem que defender os jovens para o futuro da nação. Não é futuro da nação, não é os jovens no futuro, é hoje. Os jovens estão sentindo hoje. Meus filhos estão sentindo hoje, certo? Então, não tem mais essa de que é para o futuro. Agora, quando às vezes as pessoas estranham, como é que você consegue calcular? Hoje existem tecnologias de pesquisa científica que a gente chama de construção de cenários. Então a ONU tem uma gama de cientistas, né, o pessoal das mudanças climáticas, de vários fatores, que consegue fazer essa medição. No documentário de Uma Verdade Conveniente, eles mostram esses dados concretamente. Coisas que estavam sendo projetadas para acontecer daqui a 100 anos, reduziram, você vê, o vídeo é de 2005, por aí, documentário, faz um tempinho já. E lá já falava que de 100 anos já tinha diminuído para 50, e em alguns casos já tinha diminuído para 35 anos. E o cenário piorou de lá para cá, certo? Então, não é mais uma discussão de futuro, é uma questão seguinte, a gente precisa ajudar hoje, imediatamente, e se minimamente você gosta da sua família, dos seus filhos, seus netos, né? Qual reconforto você vai dar para eles? Que hoje eles já estão vivendo esse drama. Certo? Gente, olha, para não ficar nesse cenário de catástrofe, como a gente vai ter vários podcasts toda semana falando, a gente vai começar nos próximos a trazer conteúdos mostrando como você pode contribuir para que essa catástrofe não aconteça do jeito que a gente está avizinhando por aí, que a gente está vendo, e como a tua participação na sociedade, no teu dia a dia, no trabalho, em casa, pode contribuir para que você possa ter uma vida melhor para você e para quem você ama. Então se prepare que os próximos podcasts a gente vai trazer vários assuntos, várias questões importantes aqui para você. Puxa, eu posso fazer isso? Você pode fazer isso. Então nós vamos trazer vídeo, orientação, informação. O Marcondes é especialista, estudioso na matéria ambiental, vai trazer vários assuntos aqui, vários temas aqui para nós. Claro que a gente não pode deixar de falar do Rio Grande do Sul, naturalmente, né? Falar de gestão pública, pelo que eu ouvi aí pela imprensa, pelo que eu vi, tinha projetos lá no Rio Grande do Sul que, se eles fossem feitos, projetos públicos, que o dano não seria tão grande como aconteceu, e que inclusive aqueles projetos que existiam lá atrás, sei lá, 5 anos, 10 anos atrás, já não servem mais hoje, né? Por que um projeto de 10 anos atrás, com a prefeitura ou o Estado cria para prever ou para mitigar essas catástrofes, 10 anos depois não serve mais? Então, isso é uma coisa que é muito estranha, né? Na verdade, no Brasil ainda está muito forte aquela cultura de vários classes políticas e tal, de que toda obra que vai embaixo da terra não é visto, então ele acaba não sendo lembrado e não ganha voto com isso. Isso é muito ruim, certo? E está equivocado essa visão, né? Porque você tem como envolver as pessoas nesse processo. Aliás, uma coisa que a gente fala muito na educação ambiental é que todo e qualquer processo de construção de políticas públicas você tem que fazer com a população e não para a população. Sim.
Então a população, se ela cria mecanismos de gestão pública, onde você tem essa participação, as pessoas estão vendo e vão participar desses bens sendo construídos, certo? Se você simplesmente faz uma ação de governo, vai lá, faz coisa e tal, não participa, às vezes nem pergunta se aquela é a questão que a população mais queria, certo? Você vai criando uma dissintonia e também a população começa a criar a cultura de não viver, de não participar. Então, um exemplo simples, né? Um parâmetro na sua proporção, quantos pais hoje acompanham a vida dos filhos nas escolas, certo? Então, isso era uma coisa básica. Eu sempre acompanhei os meus filhos, né? Já estão grandinhos, 25 anos, 35 anos, mas sempre vivia a escola deles também, certo? Porque está o nosso papel de pai. Da mesma forma, enquanto cidadão, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar participando, tem que estar envolvido nesse processo de gestão e ajudar a construir o processo. Né? Então, essa distância entre a população e até o poder público, às vezes você perguntar para uma pessoa, muitas pessoas, em quem ele votou na última eleição, é capaz de não saber. Então, significa que ele votou e não acompanhou todo o processo, não acompanhou o que estava acontecendo. Se as promessas que foram feitas foram cumpridas ou não. Então, acaba tendo essa responsabilidade também, nesse olhar de cidadania, que a gente ainda está muito engatinhando, né, para a gente poder discutir. E até aquela coisa assim, né, muita gente fala, mas eu não gosto de política, né, até para separar o assunto. Politicagem é ruim, política faz parte da nossa vida. Política habitacional, política ambiental, política não importa qual, não deixa de ser política. E são espaços de discussão, de coletividade, coisa e tal. O que você não pode topar e coisa e tal, e participar é de politicagem, que daí você vai e leva para a corrupção, para a falta de transparência, entre outras coisas. E a questão climática, e a questão do Rio Grande do Sul, né? Eu venho ouvindo alguns podcasts, até de engenheiros que trabalharam, alguns estão aposentados, outros estavam nativos, coisa e tal. E realmente, tem projetos que eram para ter acontecido 10 anos atrás, certo? Foram liberados recursos e tal. E por que não aconteceu? Um pouco eu acho que é por isso, por essa dessintonia, né? Essa falta de incompreensão das pessoas, que ele tem que viver isso. O não querer participar da política é uma oposição política. Mas também é aquela história assim, se você não ajudou a construir, se você não ajudou a criticar, certo? Não venha reclamar depois, porque alguém tomou decisão por você. E vai mexer no teu bolso, na tua comida, na tua família, em tudo, certo? Então, e realmente houveram vários fatores, principalmente em Porto Alegre, de vários recursos que foram liberados, várias obras que eram para ter acontecido, até mais simples, né? Um paredão, que era para ajudar a fazer a contenção, que muita gente nem sabia que existia e veio à tona disso, nem manutenção tinha, né? Os portões que existiam se romperam, não aguentaram a força d'água, e ele podia ter minimizado significativamente o impacto das águas lá em Porto Alegre, pelo menos. Isso quer dizer que nós estamos chegando estamos num ano político, naturalmente, né? As candidaturas, os projetos políticos estão todos por aí. Então, infelizmente, parece que aquela máxima que diz que a gente fecha a porta depois que o ladrão entra, né? ou a janela, que de qualquer jeito se coloca lá umas trancas mais seguras, o ladrão não entrar. Então, o que aconteceu? A gente tem que estamos passando por uma catástrofe. Esse negócio do Rio Grande do Sul mexeu muito comigo e com as pessoas que se preocupam com isso, né? Porque é terrível aquilo ali. Então, volta à pauta e não pode sair da pauta a discussão ambiental para os políticos que buscam um cargo público. Sim. Acho que é uma condição indispensável, né? Sim. Porque assim... E se o político não tiver uma proposta, para a questão ambiental, do aquecimento global e tudo mais, ele está fadado naturalmente ao fracasso. Então, eu já deixo aqui uma opinião, uma sugestão para aqueles que buscam uma cadeira. E você, eleitor, para aqueles que buscam uma cadeira na Câmara Municipal, Prefeitura e tudo mais. Mas para você, eleitor, comece a perguntar para o teu candidato qual é a proposta que ele tem para a questão ambiental. Acho que esse é um tema importante que a gente está lançando aqui. Sim. Bacana isso. E até para ajudar as pessoas a entenderem qual é o papel de cada área política, né? Tem às vezes, candidato a vereador que promete coisas que é atribuição do executivo. E a população acredita. E a maioria não é papel. Não é papel. Não é papel. Mas, ao mesmo tempo, é o seguinte, se o executivo não fez, cadê o legislativo que tinha que fiscalizar? Né? Principalmente nessa situação lá do Rio Grande do Sul. Né? Então, um não fez, legal, mas... Legal não, né? Muito ruim. Mas e quem não fiscalizou também? Certo? Porque são os papéis diferentes, né? Do executivo, do legislativo e do judiciário, que vem, de repente, criar e fazer valer a legislação que são criadas, até no âmbito legislativo e outras coisas mais. Mas a maioria das pessoas da população não sabem o papel de cada um.
né? Aí fica fácil de ser enganado. É. E aí também não cobra da maneira certa, não adianta você cobrar do executivo que não está fazendo, você tem que cobrar de quem fiscaliza, de ir fiscalizar o executivo e vice-versa, né? E tem os seus mecanismos. Agora, tem uma coisa tão natural na vida da gente, que a gente às vezes nem percebe, eu não, enquanto eu falo contigo. Então, falando de preservação do planeta, de aquecimento global e tudo mais, eu vou levantar um tema hoje, mas nós vamos intensificar ele nos próximos podcasts. Eu aqui estou, sapato, meia, calça, terno, certo? Óculos. Tudo isso aqui um dia vai para o lixo. Certo? Acho que a gente nunca pensou nisso. Eu lhe confesso que eu estou conversando para você e para os nossos telespectadores, eu nunca pensei. Que responsabilidade tenho eu, você, esse sofá, essa mesa, tudo isso um dia vai para o lixo. Isso tem um peso no aquecimento global? Tem peso. Qual o peso que tem? Na verdade, é assim, Reginaldo, a gente... Aí vem uma coisa que é extremamente importante, né, que é você entender que a nossa educação, ela não prepara a gente para a visão sistêmica, né? Então, a visão sistêmica é o que permite a gente entender as correlações de força, né? E aí, junto com isso, você vem a questão da economia circular. Então, na hora que você vai pensar num produto, certo? Você pode ter essa mesa aqui que é feita de determinado material. Mas pensando na questão cíclica, na questão do meio ambiente, o que é? Você pegar isso daqui e você vai usar, o dia que você não vai usar mais, hoje a gente faz o quê? Joga no lixo, pior, né? Alguns pessoas jogam no rio, jogam no mato, jogam nas calçadas? Joga nas calçadas, coisa e tal. E não pensa no que esse material poderia ser. Então, como é que a gente beneficia? Como é que a gente recicla esse material? Como é que a gente coloca ele na cadeia produtiva? Nem que a gente tenha que fazer que a gente chama de design ou redesign, né? O que eu preciso mudar nesse material para que ele possa ser reaproveitado, reutilizado, coisa e tal. Então, quando a gente... E aí tem vários atores. O cidadão comum, o simples fato de comprar qualquer coisa sem se preocupar com isso, ele já está contribuindo de alguma forma, porque você está o quê? Exigindo sempre cada vez mais recursos extraídos da natureza, numa escala mundial que não dá conta, né, que o planeta não consegue repor as suas fontes de matéria-prima em tempo suficiente de se recompor e coisa e tal. E aí, na realidade, tem materiais que você pode... Um exemplo muito forte brasileiro é a questão do alumínio. Alumínio, tal, não sei o que, dá para reciclar praticamente 100%. Bacana. Mas qualquer produto pode ser pensado assim, certo? Então, quando a gente vai adquirir um móvel, vai adquirir uma roupa, vai adquirir algo, e não pensa nesse tipo de questão, você está dando a sua contribuição para involução, né? Para você não descartar corretamente, você ser um produto que na realidade não vai ter utilidade depois. Uma coisa que a gente segue de exemplo, né? Tem muito produto que às vezes são várias camadas fundidas umas nas outras. Esses produtos realmente você não consegue fazer ele entrar na cadeia produtiva novamente. Então como é que eu penso uma nova embalagem, certo? Aonde ela possa já ser pensada como ela vai ser consumida depois do uso. Como é que fábrica que vai aproveitar, como é que você fecha o ciclo, né? Quando a gente fala de economia circular, é que a gente pega um pouquinho da natureza, usa, vai, tá, não sei o que, descarta, mas entra de novo no processo de industrialização e vai e fica naquele ciclo virtuoso, certo? E aí diminuindo a quantidade de recursos que você precisa tirar da natureza. Então, entender isso é extremamente importante para ver em cada elo desse ciclo qual que é o papel de cada um. Nem que seja de um consumidor, daí para mudar de consumidor para consumidor responsável, consumidor consciente. Ou seja, Marcondes, não dá para a gente como cidadão, no nosso dia a dia, jogar a responsabilidade de tudo aquilo que a gente gera, que causa dano ao meio ambiente, jogar a responsabilidade no gestor público, no prefeito. Não, é problema do caminhão do lixo, eu comprei que vem aí e carregue. Quer dizer, essa conversa ela já não dá mais, porque mesmo que você pensasse assim, você estaria causando dano a você e a sua família. Um exemplo prático, nos últimos dados que a gente teve, o aterro sanitário de Guarulhos. Ele tem mais um ano de vida. Mais um ano de vida. E tem duas outras áreas contíguas ali onde está o aterro sanitário que pode dar uma sobrevida aí de mais 8 anos e coisa e tal, se não me engano. Mas se você pegar a gravimetria, né, o percentual de lixo gerado que vai para o aterro de Guarulhos ou de São Paulo, da região metropolitana é muito parecido, você tem em torno de mais de 80% entre resíduos orgânicos e recicláveis, que não eram para ir para lá. Tá. Certo?
E aí você tem uns 10% que seria rejeito, que realmente tem que ir para aterro, que não teria outro aproveitamento e tal. E no meio disso também tem a questão dos resíduos hospitalares, que tem todo um tratamento específico. Reginaldo, vamos fazer uma conta muito besta, muito básica. Falta um ano para chegar no teto do aterro sanitário que hoje está ativo em Guarulhos. 10% era o que tinha que ir para o aterro. Então a gente pode dizer que de 75% a quase 85% são resíduos que não era para ir para lá. Que só depende de nós como cidadãos, no caso de Guarulhos, por exemplo, que tem a coleta seletiva, contribuir com a coleta seletiva. 10% vezes 8? Em vez de um ano, poderia ter uma sobrevida de quase 8 anos. Certo? Conta a matemática. Eu não sou matemático, mas é uma matemática muito básica, até para as pessoas entenderem que é essa conta. E depende dela. Depende de nós, de cada um de nós. É o não jogar o óleo de cozinha no ralo, é o não descartar de qualquer forma, é fazer a coleta seletiva como se deve, coisa e tal. Então, entender essas questões, de novo volta, né? A nossa educação, os planos de educação, desde o ensino fundamental até a faculdade, tem que ter matérias voltadas aí. Até tem um pensador, né, um cientista, o Capra, ele lançou um movimento que chama Alfabetização Ecológica. E ele defende, tem vários livros muito bons, livros nacionais escritos sobre isso, que fala que você ter alfabetização ecológica desde do ensino fundamental 1, né, do primário e tal, não sei o quê. Porque assim, nós defendemos, e é importante que a educação ambiental nunca vire matéria de escola. Porque o dia que virar matéria, o problema é daquele professor. Não é do diretor da escola, nem do supervisor, nem dos outros professores. Então, a educação ambiental tem que ser transversal. Todos têm que ter responsabilidade e corresponsabilidade. Agora, a alfabetização ecológica, isso é uma coisa extremamente importante. Fazer uma comparação muito, muito paralela, né? Eu acho que eu gosto de dar exemplo, assim, você vai estar numa festa. Aí tem uma roda de pessoas ali conversando e surge um assunto que você não domina. Você fica um peixe fora d'água. Você se sente mal, às vezes você até sai da roda. Naturalmente você sai. A alfabetização ecológica... Vou no banheiro. E a alfabetização ecológica vem para isso. Ensinar, principalmente a partir dos 4 ciclos principais da natureza, que qualquer coisa que você fizer que fira esses ciclos da natureza, você vai interromper e você vai ajudar na insustentabilidade. Então, você desde criança, desde do pré-primário, aliás, desde o ensino fundamental 1, né, que é o primário do nosso, né, colocar a criança dentro de uma capacidade de discutir o assunto. Para ele chegar no ginásio, chegar na faculdade, poder discutir, continuar... Não ficar fora da roda. Não ficar fora da roda. Certo. Marcondes, estamos já quase no final do programa, mas eu gostaria que você contasse a experiência que você viveu recentemente, falando sobre a logística reversa, sobre como tratar do meio ambiente. É um país pequeno, mas para com essa coisa de nós somos brasileiros e é assim mesmo, não, eu não concordo com isso. Nós somos pessoas civilizadas do primeiro mundo, que a gente pode fazer coisas boas, mas tão boas como o país que você visitou. Foi a Irlanda? Irlanda. Conta pra gente alguma experiência que você viveu lá. Na verdade, o meu filho, minha nora e meu neto, né? Eu não sei nem se eu poderia perguntar isso, mas eu não podia deixar. Você me contou. Eles estão morando lá já faz um tempo, né? E assim, gente, é muito, muito bacana. Porque primeiro que assim, tudo já virou cultural, né? Então, ou seja, estão dentro da roda. Estão dentro da roda. Não tem ninguém fora da roda. Isso. E aí, das diversas maneiras, desde isso ser trabalhado em escola, desde o ensino fundamental, até na questão das legislações, multando, certo? Aquela pessoa que não cumprir. Multa a pessoa, não multa a pessoa, certo? Na tua casa, você tem a sua responsabilidade. Então, e aí é tudo assim, o lixo orgânico é separadinho, no saquinho, que também, até uma coisa que é legal, ele não é um saco biodegradável, na verdade é um saco compostável. Ou seja, que ele vai... Na hora que você leva para a composteira, ele mistura com o resíduo e faz o composto orgânico. Ele faz parte do processo de compostagem orgânica. Então tudo é muito separadinho, certo? E tudo muito organizado. Mas lá chega ao ponto, o hábito cultural já foi tão grande que quando você vai separar, por exemplo, um vidro, você não simplesmente separa as garrafas de vidro. Separa o vidro branco, o vidro marrom, o vidro verde. Porque eles já chegaram num nível de discussão, certo? Muito além, e culturalmente muito além da gente. Ou seja, não é do gestor público para a sociedade, é da sociedade para o gestor público. É a sociedade. E os ecopontos lá, né, que são fantásticos. Eu fui conhecer um deles, e, rapaz, é uma coisa muito mega, certo?
E aí você vê interfaces do terceiro setor, interfaces da sociedade civil, mas a quantidade de cidadãos que chegam lá para descartar corretamente, certo? E olha que o PEV deles não tem... Aqui em Guarulhos a gente tem vários, até relativamente próximo da sua casa. Lá não, tem uma certa distância das pessoas se deslocam da sua casa e vão levar o vidro, o plástico, e vão levar tudo para aquele local, separa desde a tampinha. Então o PET, vai descartar o PET? Não, é o PET, a tampinha do PET separada, em outro lugar. Em outro lugar, eles vão lá no outro lugar. Em outro lugar, e aí você vai separando tudo, e tudo aquilo vai... Como é que é o caminhão de lixo lá? Então, tem vários tipos, né? Já desculpa o termo caminhão de lixo, não quis dizer isso, mas é o que é mais conhecido, caminhão de lixo, né? Porque hoje o certo é falar de resíduos. O caminhão de resíduos, Caminhão de resíduos. Mas, assim, na verdade, assim, a gente já tem muitos caminhões parecidos. A questão, o problema maior é cultural, realmente. Certo? Então, desde os que tem compressor, mesmo os reciclados, tem alguns que eles vêm com não comprime tanto quanto o caminhão de rejeito, mas ele também comprime para poder ter uma carga de transporte um pouco maior. Mas tem vários caminhões diferentes de acordo com a localidade, né? Menor porte, maior porte, coisa e tal. E também com as pesagens, né, que vão sendo feitas para poder ter uma gravimetria, poder ter um cálculo de volume gerado por região, para que você possa fazer uma gestão pública mais a partir de dados, a partir de comprovações, né? Então, mas o que eu mais destaco, assim, em matéria de caminhões, a gente até tem muitos parecidos. Veículos e coisa e tal, a gente já tem, essa tecnologia já chegou aqui. Mas a maior diferença é a questão cultural. Das pessoas. Certo? E as pessoas entenderem, que eu falei, desde pequenininho, sendo ensinado isso na escola, isso é um hábito que a família, que hoje você vê assim, todo mundo fala de investir e orientar as crianças. Só que chega em casa, se o pai e a mãe não estão no barco, não está no barco, certo? Não está na roda de conversa, eles não vão dar bola para a criança. Vai tá fora da roda. Acha bonitinho, mas não incentiva e não dá continuidade. Aí a criança vai crescendo, vai desestimulando e perde essa cultura que deveria ser levada em todos os estágios da vida. Gente, esse é o primeiro podcast que a gente realiza aqui pela Universidade Verde, um papo sustentável, mas eu quero te convidar para se preparar. Quando você vê pelas redes sociais falando sobre esse podcast, a gente vai trazer estudos, não uma coisa chata, muito científica, nada disso. Vai dizer como você pode contribuir para que você possa fazer do planeta melhor para você e para quem você ama. Então, olha, se prepara nos próximos podcasts. O que eu posso fazer? Qual é a minha contribuição como cidadão na minha casa, no trabalho, na roda de amigos? A gente vai trazer muitos conteúdos para cá, eu e o Marcondes e outros convidados. Certo, Marcondes? Vamos lá. Então não vamos perder a oportunidade de saber como preservar o meio ambiente pelas suas mãos. Isso. A gente bater papo, certo? O que a gente precisa muito é trocar conhecimento. Tem muita gente que conhece muita coisa legal e a gente muitas vezes não conversa, não troca informação sobre esse assunto. Como eu falei, um assunto que não é mais para o futuro. Nós estamos sentindo na pele hoje e a gente precisa ajudar a mudar essa realidade que não está muito boa, mas que pode ser melhor. ONG Cidade Verde, o futuro é agora. Obrigado!